Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula sobre o direito matrimonial. Nós vamos estudar o título 7º do matrimônio, que faz parte do livro 4 do Munus de Santificar da Igreja, primeira parte dos sacramentos. Então, nós vamos estudar a partir do cânon 1055. Estas nossas aulas, elas serão aulas breves, de uma certa forma, olhando a cada um dos cânones referentes ao direito matrimonial. Então, como nós já introduzimos, nós vamos entrar agora no título 7 do matrimônio. O cânon 1055, que é, então, o primeiro cânon do título 7 do matrimônio, no seu parágrafo 1º, nos diz: o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. O parágrafo 2º. Portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, por isso mesmo, sacramento. Então, neste primeiro cânon, 1055, nós o introduzimos da seguinte forma. Então, o pacto matrimonial, com o qual o homem, um homem, não dois homens ou três homens, e uma mulher, não duas mulheres. Aqui nós falamos de poliandria ou poliginia. Poliginia significa um homem com várias mulheres. Poliandria, uma mulher com vários homens. Estabelecem entre eles a comunidade de toda a vida. Então, vejam bem, o pacto matrimonial católico é uma comunidade de toda a vida. Por sua natureza ordenada, aqui então nós temos os fins do matrimônio, ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. Observa que os fins do matrimônio, são aqui, pelo menos, nós podemos colocá-los 3. Bem dos cônjuges, um querer o bem do outro, mas um bem conjunto, não um bem individual, e a geração e educação da prole. Então, olha, geração, mas não basta apenas a geração. Tem que se colocar também a educação da prole, que são, então, os fins do matrimônio. Entre os batizados, foi elevado por Cristo a dignidade de sacramento, cânon 1055, parágrafo 1º. Isto é, que no matrimônio, os cônjuges recebem de Cristo, autor dos sacramentos, por meio do Espírito Santo, dispensador de todas as graças, a graça e a força necessárias para juntos se santificarem. Olha que aqui é uma santificação em conjunto. Os dois que procuram o bem dos cônjuges, se santificam juntos também. E então, nós nos colocamos dentro deste capítulo do cânon 1055, uma conceituação do matrimônio.
O termo matrimônio, ele é uma palavra latina que, em geral, é derivada etimologicamente de mater e monium, por isso matrimonium ou munus, isto é, o ofício da mãe, monium ou munus, ofício mater da mãe. Assim se põe em destaque a função principal da mãe no nascimento, no cuidado físico e na sua educação. O matrimônio é também chamado de connubium, de conúbio, ou também nuptiae, notse, do verbo nubere, cobrir com o véu, velar, porque segundo o rito clássico do casamento romano, a esposa trazia sobre a cabeça, durante a cerimônia nupcial, um véu cor de fogo, um véu vermelho, flameum, em sinal de pudor, de modéstia e de submissão ao marido. Então, por isso, connubium, cobrir a cabeça. No direito romano, o connubium era próprio dos cidadãos livres. Se contrapunha ao contubernium cum e tabernia, que era, então, a união conjugal dos escravos, que, como objetos e não como sujeitos de direito, porque no direito romano os escravos eram objetos, não eram sujeitos de direito, não podiam contrair um verdadeiro matrimônio, mas somente constituir uma convivência estável. Contubernium era também a união de uma pessoa livre com uma outra em condição de servo. Olha que aqui fala de cidadão, aqui fala de pessoa livre, não necessariamente um cidadão, mas uma pessoa livre. Os filhos nascidos destas uniões eram chamados de liberi naturales. Também nós podemos chamar o matrimônio de conjugium, ou seja, consórcio, cum e iugo, ou seja, no mesmo jogo, com a mesma sorte, com clara referência à comunidade de vida que, com o matrimônio, se institui entre os cônjuges, entre os esposos. Então, conjugium, ou consórcio, aqui nós temos consórcio com e sors, enquanto os esposos se tornam participantes da mesma sorte. Então, com iugo, no mesmo jogo, e com e sors, ou seja, na mesma sorte, ou destino e da mesma condição. Então, nós temos o matrimônio como connubium, e dentro desta visão do connubium, nós temos o contubernium, e depois o conjugium e o consortium, que são termos latinos utilizados também para expressar o que é o matrimônio. Então, o conceito de matrimônio, contido no Cano 1055, parágrafo 1º, contém elementos tradicionais e elementos novos que foram tratados na Constituição Gaudium et Spes, número 48, seu primeiro parágrafo, do Concílio Vaticano II. Faço apenas a leitura breve aqui para que vocês vejam o que nos coloca a Gaudium et Spes, número 48, no seu primeiro parágrafo. A íntima comunidade de vida e do amor conjugal, fundada pelo Criador e dotada de leis próprias, é instituída por meio da aliança matrimonial, ou seja, pelo irrevogável consentimento pessoal. Deste modo, por meio do ato humano, com o qual os cônjuges mutuamente se dão e se recebem um ao outro, nasce uma instituição também à face da sociedade, confirmada pela lei divina. Em vista do bem, tanto dos esposos e da prole, como da sociedade, este sagrado vínculo não está ao arbítrio da vontade humana.
O próprio Deus é o autor do matrimônio, o qual possui diversos bens e fins, todos eles da máxima importância, quer para a propagação do gênero humano, quer para o proveito pessoal e sorte eterna de cada um dos membros da família, quer mesmo, finalmente, para a dignidade, estabilidade, paz e prosperidade de toda a família humana. Por sua própria índole, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados para a procriação e educação da prole, que constituem como que a sua coroa. O homem e a mulher, que pela aliança conjugal já não são dois, mas uma só carne, prestam-se recíproca ajuda e serviço, com a íntima união das suas pessoas e atividades. Tomam consciência da sua própria unidade e cada vez mais a realizam. Esta união íntima, já que é dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo que os bens dos filhos, que o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da sua união. Então, talvez aqui vocês pudessem dar uma olhada, né, neste número 48 e ler todo o número, não apenas o primeiro parágrafo do número 48 da Gaudium et Spes. O matrimônio, então, apresentado nos seus elementos de identidade, é definido como consortium totius vitae, ou seja, um consórcio de toda a vida. Uma comunidade conjugal de vida, plena, completa, total, exclusiva, indissolúvel, onde se requer o empenho da pessoa inteira, todas as suas energias, todas as suas forças, toda a sua vontade. E abarca a inteira existência, em todos os seus aspectos, até mesmo nos mais íntimos, e assim se realiza a união da carne no seu pleno sentido integral e significado. Então, vocês vejam que a união, a comunhão de vida no matrimônio não é uma simples comunhão, mas é uma comunhão de toda a vida e abarca a inteira existência de ambas as partes e também nos seus aspectos mais íntimos. Então, se requer que a pessoa esteja por completo dentro do matrimônio e não em partes. O consórcio matrimonial se baseia radicalmente na diversidade dos sexos e sobre a sua complementariedade física e psicológica. Esse se estabelece entre um homem e uma mulher e é ordenado por sua natureza ao bem dos cônjuges, a procriação e educação da prole, os bens do matrimônio. O bonum conjugum envolve o mútuo sustento e a mútua integração de dois seres que se dão e se aceitam reciprocamente, conforme foi determinado ou colocado pelo Papa João Paulo II na Familiares Consórcios, no número 13. Obviamente que o consórcio conjugal de toda a vida não é uma simples união de fato, pura convivência, more uxório, um concubinato. Então, não é uma simples união, né, que infelizmente se observa com frequência na sociedade moderna, que cada vez mais se deixa levar por esta simples união ou por este concubinato, né, em desfavor, então, do sacramento do matrimônio. O consórcio matrimonial, ele é o quê? É uma união estável de toda a vida, ligada a um empenho formal, solene, consagrado e tutelado pela lei. Que lei aqui? Aqui nós podemos falar da lei divina, da lei natural, da lei eclesiástica. Então, o pacto, Fedus, que fala o cano 1055 no parágrafo 1º, é também um contrato juridicamente vinculante. Então, as pessoas elas não estão apenas ligadas pela união de um sacramento, mas elas estão ligadas também por um contrato jurídico
né, manifestado perante a autoridade da igreja. O termo contrato exprime a realidade jurídica do matrimônio. O termo pacto, de origem bíblica, é usado nos livros sagrados para indicar a particular relação existente entre Deus e o povo eleito. Então, se nós olharmos lá nas Sagradas Escrituras, né, Deus faz um pacto com o seu povo. Né? Deus faz uma aliança com o seu povo. Então, aqui está se referindo a esta relação existente entre Deus e o povo eleito. Por isso que o sacramento do matrimônio, o matrimônio, ele é muito utilizado para se figurar, né, para se falar desta relação entre Deus e o seu povo, a relação de fidelidade de Deus para com o seu povo e muitas vezes a relação de infidelidade do povo para com Deus. Exprime então a realidade mais íntima, fundada sobre o amor. O matrimônio é, assim, então, uma aliança entre o homem e a mulher. Vejam que é muito maior. Aqui nós falamos de uma aliança. É como uma aliança entre Deus e o seu povo, da qual faz existir a íntima comunidade de vida e de amor, instituída pelo próprio Criador e estruturada com leis próprias, né? Gaudium et Spes 48, e ordenada aos próprios fins, que nós já vimos quais são os fins do matrimônio. Então, desta forma, o contrato matrimonial entre batizados foi elevado por Cristo a sinal e instrumento de graça, à dignidade de sacramento. Considerado nos seus vários aspectos, o matrimônio, todo o matrimônio, apresenta então uma tríplice distinção. Então, nós temos, em relação ao matrimônio como um todo, ao matrimônio natural, não necessariamente ao matrimônio sacramental. Então, ao matrimônio natural, nós temos esta tríplice distinção. Primeiramente, ele é natural, ou seja, enquanto o matrimônio é um instituto que tem a origem, estrutura, lei e conteúdo essencial radicados na natureza humana. Então, o matrimônio, ele faz parte da essência humana, da natureza humana, né? Então, ele é também apresenta uma distinção social, ou seja, porque o matrimônio é tutelado pela sociedade e para o bem da sociedade. Então, para que existe o matrimônio? Ele existe, né, para o bem da sociedade, para tutelar o bem social. E é também uma questão pessoal, né? Então, uma distinção pessoal, porque fundada sobre o recíproco consentimento dos cônjuges. Cria entre eles uma íntima comunhão de vida. Então, aqui o matrimônio só pode existir através do consentimento, né, de um homem e de uma mulher, um consentimento pessoal entre um homem e uma mulher. Então, além destas três distinções, o matrimônio cristão, celebrado entre batizados, possui uma quarta dimensão. Isso não exclui estas outras dimensões. Estas outras dimensões estão presentes no sacramento do matrimônio. Mas, por ser sacramento, acrescenta-se, então, uma quarta dimensão, que é aquela dimensão sobrenatural ou sacramental, porque o contrato matrimonial foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. Né? Então, aqui depois nós vamos ver, né, o próximo tema sobre contrato e sacramento. Então, na nossa segunda aula, nós entraremos neste tema, que também está dentro do Cânon 1055, sobre o contrato e sacramento. Então, assim, nós encerramos a nossa primeira aula sobre o direito matrimonial canônico, introduzindo o Cânon 1055.